seu rei. Mas, irmão, que Deus coloca, ninguém mata. Sabe o que eu acho interessante? É que o indivíduo tem que aceitar. É que se Deus fala, não vai matar, quem que é o homem que vai falar que vai matar? Ah, eu só vou matar toda a parte de Deus pra gente vai matar, mas eu vou colocar um dedo na sua cara e vamos ver se vai matar. Colocou uma vez lá dentro e diz, além de você não matar, você vai ter que dar escudo, vai dar treinamento, vai dar tudo, vai dar comida, vai ensinar esse menino a crescer. Além de você não matar ele, ainda vai ter que educar esse menino, porque esse menino não vai derrubar o seu rei. Ele não acha que esse menino vai derrubar meu rei, ele é um menino do fraco. E aí, ele falou, se eu não duvidar, nós vamos cantar uma brasa. Vamos trazer essa brasa? Se ele pegar a brasa e piscar na boca, ele vai derrubar seu rei. Tem que acontecer que o filho vai brilhando e ele coloca na boca e ficou pesado. Ele não se tratando, chama meu irmão Arão, porque ele sabe. Ele bateu aqui no morro. Meu irmão, não adianta eu fugir de Deus, porque lá dentro da barra dele eu ia te ensinar isso. Não adianta eu fugir de Deus, porque ele te leva lá no profundo do mar. Não é? E lá no profundo do mar acontece coisa feia, sabe por quê? Você não vai mergulhar dentro de uma piscina, vai lá embaixo dela. Você vai ver que seu ouvido começa a tampar, começa a doer. E se você for lá embaixo, dentro do mar mesmo, lá na profundidade, os outros do ouvido dele estouraram. Eu ia dar pra você desmaiar. Você ainda com o ouvido estourado para largar seu Ela tava ovo. olhando pra você ali, então eu não sei se eu não olhava. E meu irmão, você vai ver que agora vai ter volta, vai pro Brasil. 80 anos, depois de 80 anos que o pãozinho foi lançado dentro da água, agora ele volta. Depois de tanto tempo que o pão foi lançado dentro da água, depois de 80 anos lá vem o pãozinho. Só que agora esse pãozinho vem com uma missão. E agora esse pãozinho vem com uma missão, meu Deus, esse pãozinho vem para alimentar o povo. Então, meu irmão, esse pãozinho que você está lançando dentro da água hoje, nesse conjunto, depois de muitos dias você vai ver que ele vai pegar esse microfone e não vai dar uma palavra que nem eu, vai pegar melhor do que eu, sabe por quê? Essas crianças que estão aqui vão ser futuros pastores. E tem muita gente que ainda não quer ser pastor, entende quando Deus precisa dele. Deus levanta uma criança dele e coloca no lugar de pastor. E você vê que é muito melhor, que é muito maior e que é muito mais bom do que ele. Aí eu vejo aqui no meu pai esses dias, um pregador colocou no Face. Marca a agenda comigo só esse ano, porque o outro ano eu vou atender só minha igreja desde quando a igreja precisa dele. Desde quando Deus precisa dele. Sabe por quê? Não é que ele parar, mas porque ele não quiser mais, Deus levanta desse lugar dele e ele faz melhor que ele. E nós precisamos treinamento levanta assim, e quando esse sem parar, e levanta aqui, quando esse viu parar, levanta aqui, e assim vai. E essa obra dele não para. E ele chegou lá no Egito. Quando o rei bateu o olho nele e disse, eu te conheço, rapaz. Ele você me conhece mesmo, eu quero saber o seu trono. E ele chegou agora no mundo e vai matar Moisés. E Moisés começou. Disse, liberta o meu povo. Deixa o povo ir adorar a Deus. Disse, não, onde que eu vou libertar meus escravos? Escravo nada, você vai libertar. E Faraó endurecendo e não queria. E olha o que acontece. Ele disse, liberta o povo. Se não, Segura bem pela gaveta. liberta o povo. Deixa o povo ir. Ele não vai libertar. Ele falou, em prova que Deus está comigo, pegou o cajado dele, jogou no chão. Na hora virou serpente. E aí os magos deles jogaram os seus paus e viraram serpentes. Mas o que me chama a atenção é que a cobra de Moisés comeu as duas. E aí ele pegou pela cauda e virou um cajado novamente. E ele disse, para que você não duvide, colocou a mão no peito. Quando ele tirou a mão, a sua mão estava com lepra. E ele disse, agora, colocou a mão novamente no peito. Quando ele tirou a mão dele, ela estava intacta. E ele disse, se você não libertar meu povo, vai acontecer coisas piores. E ele disse, eu não liberto. Ele disse, Deus, não libertou não, estou indo embora, já acabou. Eu disse, não acabou não. Amanhã cedinho você encontra ele no Nilo. E sim, Senhor. O Nilo é de onde sai a água. O Nilo é de onde sai a pescaria. Sai a
cordeiro, o anjo dá um pulinho por cima dela. Mas aquela que não tinha sangue de cordeiro, ele só entrava e tocava no primogênito, e o primogênito morria. E aí começa. E aí ele chega bem lá na casa de Faraó, ele diz também o primogênito dele, diz agora, vamos ver quem que vai assumir seu trono. Pá, mata o primogênito. E aí de novo o Gustavo violado. Se ele não tivesse, quem iria assumir o trono dele? E agora, como que iria continuar o reinado dele? O reinado dele havia tido caído, mas ele ainda ia ter o reinado dele. Ele ainda ia poder reinar. Ele ainda ia poder governar. Deus falou, entender que você ainda tem. E aí o povo é libertado, todo mundo sabe a história, o povo é levado, o povo poderia ir pelo caminho ali do caminho dos filisteus, mas aquele povo não era treinado em guerra. E aquele povo foi conduzido então pelo caminho do deserto. Aquele povo chega perante o mar vermelho. O povo se acampa ali e começa. Acampa tal, e Deus endurece o coração de Faraó. Faraó diz, vamos lá. E agora nós não queremos escravo de ninguém. Vamos matar todo mundo. E quando parece que o inimigo vai acabar com a gente, que Deus levanta e acaba com ele. O que é mais interessante da história de Davi é que a Bíblia fala que o gigante caiu de testa no chão. Caiu de rosto no chão. E, segundo algumas pessoas dizem, se eu não tapa aqui na minha cabeça, ou na cabeça de alguém, a pessoa vai cair de costas, não vai cair de frente. Eu dei um tapa com o impulso para trás. E Davi tirou a ovelha e matou a ovelha, e a ovelha pegou na sua cabeça, ele caiu de costas. Mas Deus não tapa na cabeça dele, ele caiu de cara no chão, sabe por quê? Deus, ele cuida de nós. Deus, ele zela de nós. Deus, quando parece que nós não vamos vencer, ele levanta e ele vence para a gente. Sabe por quê? A vida não é assim. Olha, agora vocês vão tentar e vão ver Deus trabalhar. Agora vocês vão parar e vão ver Deus lutar por nós. Deus não precisou te levantar. A Bíblia nos relata no Salmo 46. Quem não sabe, o Salmo 46 é o Salmo quando o rei Ezequias estava reinando. E será que ele vem tomando tantas terras? Será que ele vem com 185 mil soldados preparados em batalha? Quando eles acham que vão invadir Jerusalém, que vão derrotar Jerusalém, de madrugada vem um só anjo e mata os 185 mil. Aqueles homens de Senaqueribe. E de repente de manhãzinha levanta um homem, aquele guarda do muro, e diz: vinde, contemplar as obras do Senhor, que Deus orações ele veio da terra. Ele fez cessar a guerra pelo meio da terra, quebrou o arco, cortou a lança e pegou os salvos do povo. Acampai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu serei acompanhado das nações, eu serei levantado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus amados, você vai ver que agora que ele começa ali e lá vem os soldados. Era para não passar medo ali. Quando eles viram a poeira levantando, não se preocuparam, mas quando eles ouviram o barulho de cavalos, cavaleiros, soldados, aquele povo se apavorou. Irmão, é tão difícil quando a gente não vê um amparo do nosso lado. Mas aquele povo se esqueceu de quem tirou eles do Egito. Aquele povo havia esquecido quem libertou eles do Egito. E quando parece, irmão, que está tudo acabado, você tem que lembrar quem que te tirou do Egito. Você tem que lembrar quem que te fez promessas. Você tem que lembrar quem que te
sua mão? Irmão, o que você tem na sua mão hoje? Irmão, o que você tem na sua boca hoje? Será que você tem glória a Deus? Será que você tem aleluia? Será que você tem uma fé que possa abrir este mar? Aí você esqueceu de quem tinha transformado as águas do trigo em sangue, foi o cajado. O que se transformou em serpente foi o cajado. E o que eu vou fazer? Você tem cajado não, meu irmão? Tem cajado aí? Levanta o teu cajado pra mim ver. Você tem cajado? Tem cajado, meu irmão? Esse cajado serve pra você abrir mar. Esse cajado serve pra você abrir e derrubar muralha. Neemias descobre o mar. Pá! Quando colocou no mar, o mar se abriu. E o povo começa a passar. E lá vem o exército. Quando o povo termina de passar por onde eles passaram, eles passam também. Quando eles chegaram mais ou menos, eu acho que Deus falou, espera um pouquinho, Moisés. Não fecha o mar ainda não. Quando eles chegaram na subida, eles podem fechar agora. E uma pessoa exatamente quando eles acharam que a vitória estava ganha, e de repente, meu irmão, só foi arma boiando, só foi pneu de caminhão voando pra cima, sabe por quê? Deus, ele tem compromisso com o seu povo. E aí se cumpre o que Deus disse. Os egípcios que vestes hoje, nunca mais o vereis. Tudo morreu. E aí começa o cântico. E aí começa o povo a se alegrar. E aí começa o povo a orar. E agora, meu irmão, depois dessa palavra, tem tanta gente que fica quieto, né? Você pode ver, meu irmão, quando o pregador começa a pregar, que começa a fazer o barulho, o irmão faz barulho também. Mas quando a mensagem começa a mexer lá dentro, lá onde está a ferida, que não se cicatrizou ainda, eu vou começar a puxar, e de repente, há um silêncio da igreja. Aí a única coisa que você vê no rosto dos irmãos é lágrimas. A única coisa que você vê é aquelas lágrimas rolando, sabendo que eles estão errados. Mas agora, meu irmão, está na hora de você cantar o hino da vitória. Se você pode dar glória a Deus, dá glória a Deus em vitória. Mas se glória a Deus, esse pregador pode pregar porque ele já estava cansado de ouvir ele. Mas glória a Deus, esse pregador pegou a palavra porque eu precisava de ouvir. Mas glória a Deus, que o sermão falou contigo. Glória a Deus, irmão, porque a tua vitória está chegando. Glória a Deus, meu irmão, porque esse rio é seu. Vai sair. Marchando. E agora, meu irmão, se depara com um rio chamado Rio Jordão. Contratam 12 espias, dentre eles Caleb e Josué. Os dois que perseveraram até o fim. E ali, não, vai ver se tem mana, leite e mel. Vai ver se a terra é boa. Eles disseram, vamos lá. Quando eles chegaram, a terra era fértil. A terra era manava leite e mel. E eles disseram, a terra é tão boa. Vamos pegar e começaram a colher, pegaram depois quando eles deram uma olhada, só viram um gigante. Comparado a eles se compararam a carne todos. E eles chegaram, larga de mão, vamos lá pra Egito, porque senão nós vamos morrer pra aqui mesmo. Meu irmão, quem não tem fé morre no caminho. Quem tem fé, ele chega onde Deus prometeu. Quem tem fé, ele vai por 40 anos no deserto, mas ele não se fadiga, ele não se cansa. Ele chega até. Mas quem não tem fé também anda por 3 dias e já morre. E eles começaram a andar, sabe por quê? Cadê a incredulidade naquele povo? E andaram 40 anos. E começou a peste. Serpentes começaram a ficar as pessoas e as pessoas morreram. Deus deu uma solução para Moisés, falou, ó, faz uma serpente e coloca dentro do povo, porque toda pessoa que for picada
povo, mas o Rio do Jordão abre-se. O povo atravessa, o povo luta, o povo combate, aquele povo vira-se. E aí, né, Josué está lá, comprando as terras. E havia aí um monte que não havia sido conquistado, havia muitas terras que não haviam sido conquistadas. De repente, Caleb chega nele e diz: ei, Josué, sabe, eu já estou bem velho, mas sabe aquela terra que você me prometeu? Aquela terra é linda. Eu não abro mão dela. Por 45 anos, mas eu não deixei meu coração se envelhecer. Aquela terra é minha. Eu disse: não, eu te dou uma terra dessa, eu vou pegar qualquer terra, aquela lá não, você está muito velho para lutar disso. Aquela terra é minha, eu vou lutar por ela, mas ela é minha. Então, meu irmão, o que é teu, lute por ele, brigue por ele, faça o que for preciso, mas lute pelo seu filho a vida inteira, meu irmão. Tem muita gente que, mas o pastor só coloca o filho dele para pregar, só coloca o filho dele para cantar, só coloca o filho dele. Meu irmão, eu concordo com isso. O pastor tem que investir no seu filho, porque tem tanta gente hoje levantando contra o pastor, e a única pessoa que o pastor tem do lado dele é o filho dele e a esposa dele. Investir no seu filho. Eu concordo em investir no seu filho. Eu concordo em Deus investir na igreja. Assim como ele investe no seu filho, meu irmão. Tem muita gente que qualquer coisa que o filho dele faz, tem que lutar com sua parte. Meu irmão, a gente viu a palavra que sai da sua boca tem poder? Teve uma mãe um dia que falou assim: o menino pegou um brinquedinho dele, tinha um negócio dela na mesa, o menininho pegou assim, ficou olhando, e aí foi pra lá, aí quando a mãe viu, falou: seu ladrão, devolve aqui. Quando o menino cresceu, virou ladrão. O menino começou a assaltar, começou a roubar, e aí vai. Morreu na mão do mundo. Sabe por quê? Por causa da palavra de uma pessoa que não tem sabedoria. Meu irmão, prega essa série toda para chegar exatamente aqui para falar com você, pai. A festa das crianças. Mas não haveria festa se você não trouxesse seu filho aqui. Tem tanta gente investindo em tanta coisa. Tem tanta gente comprando chuteira pro filho, short, bola, tanto de coisa. Mas tem tanta gente, tem tanta criança que vem pra igreja sem Bíblia. Tem tanta criança que vem pra igreja de short. Sabe por quê? O pai não investe em tanta coisa, mas não investe ele aqui dentro. Você pode nunca mais me convidar para vir aqui, meu irmão. Mas hoje você vai ter que me tolerar porque eu sou baixo de idade. Eu sou menor de idade, então você não pode fazer nada comigo. Além de baixo. Então, meu irmão, hoje eu vou falar tudo que Deus me mandar te falar. Investe nesse aqui. Sabe por quê? Os irmãos hoje aqui, pastor, eu vou falar uma verdadeira verdade. Os irmãos hoje aqui não querem ouvir qualquer coisa. Os irmãos hoje em dia não são mais bobinhos. Os irmãos hoje querem ouvir palavras boas. Os irmãos hoje aqui querem ouvir palavras que edificam.
para instruir o menino no caminho que se deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. A Bíblia não fala instruir o menino no caminho que se deve andar. A Bíblia fala no caminho, você tem que estar junto com ele. Aleluia! Não adianta você só apontar o dedo e dizer, esse é o caminho, vai! Aleluia! Meu irmão, tem um monte de trilha que vai saindo da estrada. E se você não tiver com ele para orientar ele, ele vai se desviar. Então é no caminho que você tem que andar. É junto com ele! É junto com ele! Sabe por quê? Pai que deixa o filho na rua o dia inteiro. A rua não tem nada de bom para ensinar o filho, não. Mas não dá aquele só aí orando. E aí de repente um dia só vai soltar pipa, mas não solta só pipa. Solta a colina do serão. Aí de repente um dia alguém vai lá, pede a adolescência. Chega no mercado, passa a mão no pacote e vai embora. Aí depois um dia essa mulher acontece caminhando na mão de carro. Caminhando na mão e embora. Meu irmão, no dia que você vier seu filho dentro da sua casa, o que você faz, ele vai fazer. Aquele pai que ele tá vendo o filho, que tá vendo o pai orar, que tá vendo o pai vai dizer, eu vou orar, eu vou jejuar. E o filho vai continuar sendo do pai. Então, meu irmão, o teu filho não vai à frente. Depois você chegou meu Deus, o que eu fiz? O que aconteceu? Eu não foi entender. Sabe onde chegou? Deixar o seu filho de qualquer maneira. Eu vi esse dia no Facebook uma imagem lá, né? A mãe chegou, aí a filha xingou no quadril. Ela disse, que lindo, minha filha tá xingando. E aí depois de um tempo cresceu um pouquinho mais. E aí tava lá no som e ela rebolando. Ela disse, que lindo, minha filha tá rebolando. Aí chegou a filha adolescente, falou, aqui filha, uma mini saia. Aí depois no próximo quadrinho você vai ver que a menina já vai jovem com uma barriguinha. Ela vai dizer, não, olha, mãe, é ele! Minha filha, não vai morrer, você tá sozinha, minha filha. Não envergonhou? Não, na primeira vez que ela xingar, na primeira vez que vê a menina rebolar, é nisso que ela errou. E aí não sabe por quê? Eu vi um testemunho de um garoto que chegou na escola com uma borracha e disse, mãe, achei uma borracha. Eu disse, tá aqui, meu filho, vou guardar dentro do copinho. Colocou dentro do copinho. No outro dia ele chega com um lápis. Diz, mãe, achei um lápis. Que foi, Davi? Ele vai chegando com lápis, chegando com lapiseira, cadeira. Depois você vai ganhar. Quem vai? Bolsinha, mochila, depois. telefone. Chega um dia que ele acha um carro e diz, mãe, achei um carro. Mãe diz, coloca na garagem. Estacionou o carro na garagem. Daí uns dias, o cara tá na cadeia. Aí, de tanto crime que ele fez, de tanta coisa ruim que ele fez, eles falaram assim, ó, a única coisa pra você é morte, você vai morrer. Ele disse, mas eu tenho um pedido antes da morte. Ele disse, eu tenho um pedido antes de morte. Eu quero ver minha mãe. Chega mãe, tudo sem graça. E ele diz, mãe, vem cá, eu quero te dar meu abraço antes de eu morrer. Quando ele foi para dar um abraço, ele foi para dar um beijo, ele arrancou um pedaço da mãe. Ele deu uma mordida e arrancou um pedaço. E disse, mãe, toda vez que a senhora olhar no espelho e ver essa marca no seu rosto, lembra que a senhora não me educou da maneira que eu deveria ser educado. Lembra que da primeira vez que eu achei aquela borracha, a senhora deveria ter me dado uma surra e mandado eu entregar lá onde eu achei, mãe. Lembra que se a senhora tivesse me educado onde eu deveria ser, eu não morreria hoje. Aquela mãe foi embora com aquela marca. E eu creio que toda vez que ela olha no espelho, ela lembra que se o filho dela estaria vivo até hoje, se ela não tivesse tomado um caminho errado. Aleluia! Então, você cria teu filho aqui, mas o inimigo está ao redor. E se você não cercar o seu lar, se você não cercar a sua casa, deixar brecha, vai ser deles. Meu Deus! E meu irmão, cuida deles. Zela deles. Tem muita gente que não sabe o valor de uma criança, mas essas crianças têm tanto potencial. As crianças que vão ser os nossos médicos. E se nós matamos essas crianças,
com cenas futuras. É tão triste, meu irmão, para uma mãe, tão triste, ver um filho na cadeia. Mas minha mãe, meu pai, minha irmã, quando eles estão me assistindo pregar, eles choram. Sabe por quê? Não de tristeza, mas eles sabem que eles me educaram onde deveria ser educado. E tem muita mãe que chora quando vê o filho lá na cadeia. Sabe por que ela não teve controle com ele? Meu irmão, é tão grande. Você está olhando para o seu filho aqui. Quantas mães ouviram seu filho cantar hoje aqui? Quantas mães ouviram seu filho hoje aqui adorar a Deus? Aquela criança que falou aqui, cadê aquela criança que deu uma palavra aqui? Essa criança, como que a mãe dele não ficou alegre? Será que foi ele? Como será que cada mãe não sentiu ver seu filho ali dando glória a Deus? Seu filho cantando no conjunto, olhando o gesto. Agora quantas mães estão aí em presídios vendo seus filhos presos por Deus? Então isso já é motivo de você poder glorificar a Deus porque seus filhos ainda estão aqui dentro. Porque você ainda tem filho na casa de Deus. Você vai olhar para o rosto das mães, você vai ver que estão todos colados de lágrima. Porque eles sabem que eles ainda têm alguma coisa de Deus. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Dê um abraço no seu filho e fala, filho, me perdoe. Você é filho, fala, mãe, me perdoe. Comece a assumir um novo compromisso, meu irmão. Jesus, mas... Sabe aquele joguinho no computador que você sabe que não vai edificar em nada, desliga, apaga esse aí, não vai piscar. Aleluia! Se pudesse, não deixa de castigo, meu irmão. Sabe aquela mãe, tudo que o filho faz, a mãe não coloca de castigo, não faz nada contra o meu irmão. Aleluia! Aquele que ama o seu filho, ele corrige ele. Ah, xarabaio! Sabe por que uma criança que corrigida, ela nunca vai querer fazer novamente. Oh, xarabicão, Eu sou criança, eu já apanhei. Lembra quando você fala que você apanhou? Eu já apanhei. Mas os erros que eu cometi, eu não cometo mais. As coisas que eu fazia, eu não faço mais. Sabe por quê? A partir do momento que você educa a criança no caminho, ela sabe o caminho. E meu irmão, agora para mim encerrar, a parábola do filho pródigo, você vai ver que ele pai criou aquele menino tão bom. Só que um dia o menino quis conhecer o mundo. O pai não foi atrás do menino. Mas como assim? Por que o dono dele quer atrás da ovelha? Por que a mulher dele quer acender a candeia e varrer para a terra? E por que esse pai não vai atrás desse filho? Tem muita gente que fica brava com esse pai. Mas o pai educou ele. E do mesmo caminho que ele foi, ele saiu. A ovelha, ele não tem raciocínio. Ela vai para um lugar e ela se perde, ela não sabe voltar. O pastor teve que ir atrás dela. Uma dracma, ela é apenas uma moeda, um objeto, ela cai, ela não tem a direção, ela não anda. Então você tem que procurar ela. Mas um filho que é educado, ele sabe de onde ele foi, para onde ele tem que voltar. glória! E o pastor não gosta não, preparado. Diz que quando ele chegar tem roupa nova. Tem a nova roupa. Quando o filho chegou, ele disse, pai, pequei como o céu e pela gente já não só diz, não vai deixar chamar do seu filho, mas me faz como o seu empregado disse, ei, nem tem pra isso não, filho. Vai ali que tem veste nova. Colocaram veste nova nele, sapato novo nele, anel no dedo dele. E para encerrar, eu vou contar um breve testemunho, eu vou abreviar esse testemunho. Que eu quero orar por você. Uma jovem desviou dentro da casa do pai, o pai era pastor, lá nos Estados Unidos. E ela desviou e começou a ir para as festas. Chegou um dia que ela chegou da festa, o pai dela segurou ela e disse, minha filha, enquanto você estiver debaixo do meu teto, você não vai para festa nenhuma. Você pode até ser desviado, você pode até não ser crente, mas você vai se vestir como crente, você vai andar como crente, você vai falar como crente, você vai se vestir, você vai ser um crente, mesmo desviado. E ela foi planejando para fugir de casa. Ajuntou um dinheiro onde o pai dela saiu, a mãe dela saiu, ela pegou o ônibus e foi para outra cidade. Chegou lá andando,
chegou um cara nela e disse: o que você está fazendo aqui? Então você estava conversando com ela. Disse: tá aqui um apartamento para você morar. O cara era traficante de droga. Jogou ela dentro desse apartamento. Daí uns dias ele disse: você vai vender droga para mim. Você vai distribuir as drogas para mim, ou senão você não tem morada e eu te mato. E ela começou. Da droga. Ele disse: o dinheiro está muito pouco. Você vai prostituir para dar o dinheiro para mim. Aí começou a pintar o cabelo dela. E ela começou a ver o que era o mundo. Aí entrou no mundo da prostituição, no mundo das drogas. E ela disse: eu quero sair, eu não quero mais essa vida. Ele disse: agora é muito tarde, quem entra não sai. E ele disse: olha, se sair, a coisa que vai acontecer com você é que eu vou te matar. Se você tentar fugir, minha filha, vai ser pior. Daí um dia, o que acontece? Aquela menina está com tuberculose. Aquela menina digeriu as maiores doenças naquela época. Antes do câncer, a tuberculose era uma doença muito forte. Aquela menina foi desistida pelos médicos. O médico desistiu dela, disse: você vai morrer. Aí ela disse: você não vai me tomar, não, cara. Ela disse: não, agora você já está no leito, agora você pode sair. Você saiu e foi embora. Aí foi despedida pelos médicos. Aí ela se juntou perto de uns caras de rua e estava frio. E aí ela ficou com os caras ali. E aí, de repente, ela pensou: hoje eu vou morrer de frio. Estava muito frio. Ela disse: hoje eu vou morrer de frio. Ela pegou assim no bolso e sentiu que ela estava com o telefone. Ligou o pai. Lá nos Estados Unidos, essa moça é dos Estados Unidos, pastor americano. Lá nos Estados Unidos, o telefone, você liga, se ele não atender, você deixa mensagem por voz. Aí quando ele clica em qualquer botão, já sai a mensagem. E ela disse: pai, eu estou aqui, fugi de casa, eu sei que eu errei. Eu estou pegando um ônibus e eu vou parar em meia-noite, tal dia. Amanhã eu vou parar em meia-noite. Se eu estiver me esperando, eu vou ficar aí. Se eu não estiver esperando, eu vou deixar a vida me levar para o Canadá. E eu vou me matar. Ela não falou: vou me matar, eu disse: eu vou acabar com a minha vida por lá. E aí meu irmão, ela foi. Pegou aquele ônibus. E ela na expectativa: será que meu pai vai estar lá? Será que meu pai não vai estar lá? Será que meu pai está viajando? Será que meu pai não está? Pô, sabe de uma, eu já acabei com minha vida mesmo. Se meu pai estiver lá ou não estiver lá, eu vou no Canadá. E ela chegou, e ela começou a ensaiar. Ela disse: já sei, fazer que nem um filho pródigo. Na hora que chegar lá, eu vou gritar: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digna de ser tua filha, mas me faça como uma das suas empregadas. E foi ensaiando. Quando ela deu uma olhada, que ela desceu daquele ônibus, havia uma grande fachada escrita: Welcome again, daughter. Em português quer dizer: bem-vinda novamente, minha filha. Quando ela deu uma olhada, o que me chamou mais a atenção que estava vizinho. Estava mãe, estava pai, estava tio, estava tia, estava neto, estava todo mundo lá. Até o cachorro dela estava naquele lugar. Quando ela gritou: pai, peguei! O pai disse: fica quieto, minha filha, porque a rua está fechada. Tem pessoas lá na nossa casa, porque você estava morta e reviveu. Minha filha vai sair comprada. Essa filha vai voltar. Essa filha vai voltar. Aquela coisa do teu filho tá desviado. Ele vai voltar, meu irmão. Não se preocupe, ele vai voltar. Vambora. Quem não você tá com o pai dessa nação? Senhor, seu pai. Senhor, aparecer cada mulher, cada moça, se como essa criança. Senhor, nós estamos assumindo o compromisso de cuidar deles, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Cuida do Chilar, cuida dessa família. Amém. Desculpa, pastor, desculpa. Aleluia! Glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia! Pode sentir Deus falando conosco aí. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! 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 Vou fazer uma pergunta.
estamos aqui diante da palavra que nós ouvimos vindo diretamente do céu. Tem alguém aqui que quer, de repente, ver esse culto e quer reconciliar-se com o Senhor Jesus? Aleluia, Jesus. Meu Continuando Deus. de pé, está louvo o Senhor Deus ali, Márcia, comigo ainda, louvo o Senhor ali. Tem uma alma já vindo para o Senhor Jesus. Você pode continuar de pé mesmo, do jeito que está, dando liberdade ao poder de Deus. Eu sei que Deus falou conosco aqui. Oh, papai, eu estou ligando. Glória a Jesus, glória a Jesus. O pregador James passou aqui. É o sentimento que nós começamos a falar na terça-feira. Nós começamos a falar exatamente nesse detalhe. Quem vai assumir? Quem vai pregar amanhã? Quem vai pregar amanhã? Aleluia. Pode louvar a Jesus. Enquanto isso, chega mais aqui para frente, nós vamos orar por essa vida que está reconciliada com Deus. Pode soltar. Aleluia. Então vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai querido, mais uma vez por esse trabalho, pela vida dos meus filhos, das crianças, Senhor. Agora estamos aqui neste momento, Senhor Jesus, nesta vida, reconciliando na tua presença, ó Deus. Coloca a tua mão poderosa sobre a vida deles, Senhor. Vai aperfeiçoando na tua vontade, Senhor Jesus. Manifestando a glória e o teu poder da função. Pai querido, perdoa os pecados, Deus de graça, para permanecer na tua presença. Pai querido, esse valor de cada um que aqui está, bendiga de cada criança, cada visitante, continue abençoando a cada um e dando a tua graça, do teu poder, para a glória e a honra de Jesus. É o que nós te pedimos, ó Deus, e agradecemos para a glória do teu nome. Aleluia. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e doce consolação do Espírito Santo seja com todos nós. Que todos digam